Olá, graça e paz. Estamos na Semana Repap de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. De 8 a 15 de junho, uma mobilização promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Respeite, proteja, denuncie e participe. Violência contra a pessoa idosa não é normal. Em caso de abuso, disque 100 ou procure o conselho do idoso de sua cidade. Empatia, respeito e amor. Esse é o caminho. Semana Repap. Sua participação faz a diferença. Não calem a idade guardada no coração. Toda agressão escondida jamais se silencia. Envelhecer merece abrigo, justiça e proteção, pois a verdade, rompendo o medo, se anuncia. Cada ruga traz passos de longo caminho. Nenhum olhar maduro nasceu para a ferida. Combater a violência também é gesto de carinho, porque defender a pessoa idosa é semear vida. Que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Olá! Graças e paz a todos. É uma alegria poder estar com vocês para conversar sobre um tema que faz parte da nossa rotina, muitas vezes sem que percebamos sua importância. A segurança digital. Meu nome é Júlio Brasil, e atuo como educador e orientador social. Ao longo do tempo, tenho observado como a tecnologia aproximou pessoas, facilitou tarefas e abriu portas para o conhecimento, para o trabalho, para a fé, para os negócios e para os relacionamentos. Mas também tenho visto como esse mesmo ambiente pode esconder riscos, armadilhas e situações dolorosas quando não sabemos nos proteger. De início vamos combinar as regras de convivências. Quem quiser fazer perguntas escreva e encaminhe que no final responderemos. Dito isso, vamos ao assunto, que é segurança digital. Hoje não estamos aqui para falar de informática complicada ou de linguagem técnica difícil. Estamos aqui para falar sobre cuidado, responsabilidade e proteção. Porque segurança digital não é assunto apenas para especialistas. É assunto para todos nós. Muitos acreditam que golpes e invasões acontecem apenas com pessoas distraídas ou sem experiência. Isso não é verdade. Golpistas são preparados, são pacientes e são criativos. Eles estudam comportamentos, exploram emoções e usam pressa, medo ou confiança para enganar.
Por isso, a primeira orientação prática desta palestra é muito simples e desconfie da pressa. Grande parte dos golpes digitais começa com urgência. Uma mensagem dizendo: seu banco bloqueou sua conta. Ou então, um clique aqui imediatamente. Ou ainda, você ganhou um prêmio. Às vezes, alguém se passa por filho, neto, amigo ou colega de trabalho pedindo dinheiro com urgência. O objetivo é sempre o mesmo: de impedir que você pense. A segurança começa quando interrompemos a pressa e analisamos a situação. Recebeu uma mensagem estranha? Pare. Leia novamente. Não clique impulsivamente. Confirme por outro meio. A segunda orientação prática é: proteja suas senhas. A senha é a chave da sua casa digital. Infelizmente, muitas pessoas ainda usam senhas frágeis, como data de nascimento, sequência numérica ou nome de familiares. Essas senhas são facilmente descobertas. Uma boa senha deve ser difícil de adivinhar e fácil de lembrar. Misture letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos quando possível. Evite repetir a mesma senha em todos os serviços. Imagine o seguinte: se um criminoso descobre a senha do seu e-mail e ela é a mesma do banco, das redes sociais e dos aplicativos, o prejuízo pode ser enorme. Outro cuidado importante é ativar a verificação em 2 etapas. Esse recurso acrescenta uma camada extra de proteção, e pode impedir invasões mesmo quando a senha é descoberta. A terceira orientação é: cuidado com links e arquivos. Nem tudo o que chega por mensagem é confiável. Golpes por WhatsApp, e-mail e redes sociais cresceram muito. Alguns links parecem verdadeiros, imitam empresas conhecidas e até usam logotipos oficiais. Antes de clicar, observe se o endereço está correto? A mensagem veio de fonte conhecida? Existe erro de português ou tom ameaçador? Lembre-se, empresas sérias raramente pedem confirmação de senha ou dados bancários por mensagem. Também tenha cuidado com arquivos desconhecidos. Um simples anexo pode conter programas maliciosos que roubam informações. A quarta orientação prática é: mantenha seus dispositivos atualizados. Muita gente ignora atualizações do celular ou computador por achar incômodo, mas atualizações não servem apenas para mudar aparência ou adicionar funções, elas corrigem falhas de segurança. Quando deixamos o sistema desatualizado, abrimos portas invisíveis para invasões. Atualizar é proteger. Da mesma forma, tenha um antivírus confiável quando necessário e evite instalar aplicativos de origem duvidosa. A quinta orientação é especialmente importante: preserve sua privacidade. Vivemos um tempo em que as pessoas compartilham quase tudo. Como fotos, localização, rotina, viagens, documentos e até dados pessoais são publicados sem reflexão. Mas precisamos lembrar que informação também é patrimônio. Quando expomos demais nossa vida, fornecemos material que pode ser usado por criminosos. Pense antes de publicar. Será que essa informação precisa estar pública? Será que desconhecidos precisam saber onde estou ou onde moro? Privacidade não é segredo. Privacidade é prudência. Outra questão muito séria envolve os idosos e pessoas menos familiarizadas com tecnologia. Muitas vezes, eles se tornam alvo preferencial de criminosos digitais. Mas, é importante dizer algo com respeito e clareza: ninguém deve ser ridicularizado por não dominar tecnologia. Todos nós aprendemos em ritmos diferentes. O caminho não é vergonha nem isolamento, mas apoio e orientação. Famílias precisam conversar mais sobre segurança digital. Filhos e netos podem ensinar sem impaciência. Igrejas, escolas, associações e comunidades também podem contribuir. A educação digital precisa ser coletiva. Uma pergunta importante: por que a segurança digital é tão relevante? Porque hoje nossa vida está conectada, pagamos contas pelo celular, conversamos por aplicativos, acessamos serviços públicos, marcamos consultas e armazenamos lembranças em ambientes digitais. Quando protegemos nossos dados, protegemos nossa dignidade, nosso patrimônio e nossa tranquilidade. Existe ainda um aspecto humano que não pode ser ignorado. Nem todo golpe é financeiro. Há também violência emocional no ambiente digital.
Perfis falsos, humilhações, exposição indevida, manipulação e falsas notícias podem causar sofrimento profundo. Por isso, segurança digital também significa respeito. Não compartilhar notícias sem verificar. Não divulgar imagens sem autorização. Não espalhar boatos, pois cada clique tem consequência, cada compartilhamento carrega responsabilidade. Precisamos construir uma cultura digital mais ética e mais segura. Não devemos viver com medo da tecnologia, pois o medo paralisa, mas também não podemos viver com ingenuidade, o equilíbrio está no conhecimento. Quanto mais aprendemos, menos vulneráveis ficamos. A tecnologia continuará avançando e novas ferramentas surgirão. A inteligência artificial, os aplicativos e os sistemas digitais farão parte crescente da vida. Mas os princípios continuam os mesmos: pensar antes de agir, proteger informações pessoais, confirmar fontes e agir com responsabilidade. A melhor defesa digital ainda é a consciência. Agora, vamos responder às 5 perguntas que foram encaminhadas. A Ana perguntou se é seguro fazer pagamentos pelo celular. Sim, os pagamentos pelo celular podem ser bastante seguros, desde que alguns cuidados sejam observados. O primeiro deles é manter o aparelho protegido por senha, reconhecimento facial ou impressão digital, evitando que terceiros tenham acesso em caso de perda ou roubo. Outro ponto essencial é manter o sistema do celular e os aplicativos atualizados, pois as atualizações corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por criminosos. Também é importante usar apenas aplicativos oficiais, baixados das lojas confiáveis do aparelho, evitando links enviados por mensagens ou sites desconhecidos. Ao realizar pagamentos ou transferências, confirme sempre o nome do destinatário e o valor antes de concluir a operação. Evite ainda fazer movimentações bancárias em redes Wi-Fi públicas ou desconhecidas. Quando possível, utilize sua internet móvel ou uma rede doméstica protegida. O celular pode ser uma ferramenta segura e prática, mas segurança digital exige atenção e responsabilidade. O Rogério pergunta se pode usar a mesma senha em várias contas. Embora seja comum por comodidade, usar a mesma senha em diferentes contas representa um risco considerável. Imagine que uma única senha seja usada no e-mail, nas redes sociais, no aplicativo do banco e em lojas virtuais. Se essa senha for descoberta ou vazada em apenas um desses serviços, o criminoso poderá tentar acesso aos demais ambientes. O e-mail merece atenção especial, porque muitas contas utilizam esse endereço para a recuperação de senha. Se alguém invade o e-mail, pode redefinir acessos e assumir o controle de diversos serviços. O ideal é criar senhas diferentes, principalmente para contas importantes como banco, e-mail e aplicativos financeiros. Uma boa alternativa é utilizar um gerenciador de senhas confiável, ou criar combinações fáceis de lembrar, mas difíceis de adivinhar. Além disso, sempre que disponível, ative a verificação em 2 etapas, que acrescenta uma camada extra de proteção. Cristina Melo pergunta como saber se uma mensagem é golpe. Nem sempre é fácil identificar um golpe digital, porque criminosos estão cada vez mais sofisticados. Muitos golpes utilizam logotipos conhecidos, linguagem convincente e até fotos de familiares ou amigos. Por isso, observe alguns sinais de alerta. Mensagens que criam urgência excessiva, ameaças ou pressão emocional merecem desconfiança. Frases como "sua conta será bloqueada", "clique imediatamente", "última chance" ou "eu preciso de dinheiro agora" são frequentemente usadas para impedir reflexão. Também desconfie de links estranhos, erros de escrita, promoções exageradas e pedidos de senha, código de confirmação ou dados bancários. Outro golpe comum envolve criminosos se passando por parentes em números desconhecidos, alegando troca de telefone e solicitando transferências urgentes. A regra mais segura é simples: antes de agir, confirme por outro canal. Ligue, converse ou procure o contato oficial da empresa ou da pessoa envolvida. Alguns minutos de verificação podem evitar grandes prejuízos. O Wi-Fi público é perigoso? Pergunta Tereza Cristina. O Wi-Fi público não é necessariamente perigoso, mas exige cautela. Em locais como aeroportos, shoppings, praças, hotéis e cafés, nem sempre sabemos quem administra a rede ou quem está conectado a ela.
Em alguns casos, criminosos criam redes falsas com nomes parecidos aos do estabelecimento para capturar informações dos usuários. Ao usar uma rede pública, evite acessar aplicativos bancários, realizar compras online ou informar senhas e dados financeiros. Se o uso for necessário, prefira atividades simples, como leitura de notícias ou mensagens sem compartilhamento de dados sensíveis. Outra recomendação é desativar a conexão automática do celular com redes abertas e apagar redes antigas que não utiliza mais. Segurança digital não significa viver desconfiando de tudo, mas compreender que ambientes compartilhados exigem atenção redobrada. E, Cristóvão Silva, que saber como agir se cair em um golpe digital? Muitas pessoas sentem vergonha ou desespero ao perceber que foram vítimas de um golpe, mas a primeira atitude deve ser agir rapidamente e buscar ajuda. Se houve movimentação bancária ou uso indevido de cartão, entre em contato imediatamente com o banco para bloquear contas, cartões e registrar contestação das transações. Em seguida, troque senhas comprometidas, principalmente do e-mail, banco e redes sociais. Caso tenha compartilhado documentos ou dados pessoais, monitore possíveis usos indevidos. É recomendável registrar boletim de ocorrência e guardar prints, mensagens, comprovantes e números envolvidos, pois essas informações podem auxiliar investigações e pedidos de ressarcimento. Se o golpe ocorreu em redes sociais ou aplicativos, denuncie o perfil e informe pessoas próximas para evitar novas vítimas. O mais importante é lembrar que cair em golpe não significa falta de inteligência. Golpistas estudam comportamento humano e utilizam manipulação emocional. O que realmente faz diferença é agir rapidamente, aprender com a experiência e fortalecer os cuidados daqui para frente. Para concluir, quero deixar uma reflexão. No mundo físico trancamos portas, protegemos documentos e cuidamos da família. No mundo digital, precisamos ter o mesmo compromisso. Segurança digital não é exagero. É prevenção. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo e pela disposição em aprender. Agradeço aos leitores e ouvintes que acompanharam esta palestra. Que possamos usar a tecnologia com sabedoria, responsabilidade e humanidade, fazendo dela uma ferramenta de aproximação, conhecimento e proteção da vida. Muito obrigado. E recebam um abraço de Júlio Brasil. Não calem a idade guardada no coração. Toda agressão escondida jamais se silencia. Envelhecer merece abrigo, justiça e proteção. Pois a verdade, rompendo o medo, se anuncia. Cada ruga traz passos de longo caminho. Nenhum olhar maduro nasceu para a ferida. Combater a violência também é gesto de carinho, porque defender a pessoa idosa é semear vida. Há mãos que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Sustentaram famílias e sua memória e pedem
viva no peito. Semana Repap de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. De 8 a 15 de junho, uma mobilização promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil, respeite, proteja, denuncie e participe. Violência contra a pessoa idosa não é normal. Em caso de abuso, disque 100, ou procure o conselho do idoso de sua cidade. Semana Repap. Sua participação faz a diferença. Olá, estou passando aqui para te convidar a se inscrever no canal Pinho Borges no YouTube. Um canal dedicado às pessoas idosas e pré-idosas. Lá há uma variedade de assuntos que fazem parte do dia a dia de todos. Canal Pinho Borges no YouTube. Junte-se a nós e fique bem informado.